Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua falando sobre mercado monetário. E aí, antes de começar a aula de hoje e falar sobre oferta monetária, queria fazer um adicional na aula passada que eu acabei esquecendo, que é sobre as características da moeda. Quais são as principais características da moeda? Não é função e nem é tipo, é característica. Então, vamos lá. Para que possa desempenhar as suas funções básicas, ela deve possuir as seguintes características: indestrutibilidade ou inalterabilidade. A moeda tem que ser indestrutível e inalterável. Ninguém pode alterar uma moedinha de R$1. Ela tem que ser homogênea, ela tem que ser compreendida em todos os locais onde ela circula. Ela tem que ser da mesma forma, ela tem que ser homogênea. Ela tem que ser divisível, ou seja, divide a moeda R$100 em notas de 50, 20, 10, 5, moedas de R$1, moedas de 50, 25 centavos e assim até chegar a R$1. Então, a moeda por sua natureza, divisível. Ela ainda é transferível, eu posso transferir para você, você pode transferir para mim ou para outra pessoa. E, por fim, ela tem facilidade de manuseio e transporte. Só na luz, vou botar aqui na luz uma coisinha. Facilidade de manuseio e transporte. Então, essas são as características da moeda. A gente deixou de ver isso na aula passada, então fica aí o adicional das características dela. O que a gente vai ver hoje é, eu tenho uma moeda, eu preciso saber quem é que faz essa moeda. Quem é que oferta moeda? Então, na aula de hoje, vamos na lousa, a gente vai compreender quais são as características da oferta de moeda. E aí, o que é a oferta de moeda? A oferta de moeda é sinônimo de meios de pagamento, que é definido como o estoque de moeda disponível para o uso da coletividade a qualquer momento. Vamos na lousa. O que eu preciso compreender sobre oferta de moeda é o seguinte: ela é composta, ou ela forma os meios de pagamento, que é definido como o estoque de moeda disponível para o uso da coletividade a qualquer momento. Todo o volume que está disponível para ser utilizado compõe a oferta de moeda de uma determinada economia. O que mais eu preciso compreender sobre a oferta de moeda? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender que, contabilmente, a base monetária ou a oferta monetária, que é a mesma coisa, é dada pela soma dos valores constantes do chamado passivo monetário do Banco Central, que se compõe de o que é a oferta monetária ou a base monetária de um país. O papel moeda em poder do público, vamos na lousa. O primeiro componente da oferta de moeda ou da base monetária, tanto faz, é a mesma coisa, é o PMP, que é o papel moeda em circulação no poder do público. Segundo item, o caixa em moeda corrente dos bancos comerciais, na lousa. Então, o que está disponível na conta corrente dos bancos comerciais, que a gente vai chamar de R1. Os depósitos voluntários dos bancos comerciais junto ao Banco Central. Então, veja, do dinheiro que eu coloco no banco, não fica tudo lá no banco. Uma parte vai para o Banco Central, uma parte desse dinheiro fica no Banco Central e vai entrar no cálculo da base monetária. Então, na lousa, os depósitos voluntários do banco comercial, ou dos bancos comerciais, junto ao Banco Central, que a gente vai chamar de R2. Por fim, os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais, também junto ao Banco Central, na lousa, a gente vai chamar isso de R3. Então, o que é que compõe a base monetária ou a oferta de moeda da economia? É a soma desses 4 itens. Papel moeda em poder do público, PMP. O caixa em moeda corrente dos bancos comerciais, R1. Os depósitos voluntários dos bancos comerciais no Banco Central, R2. E os recolhimentos compulsórios. Vejam que existem 2 tipos de depósito que os bancos comerciais podem fazer no Banco Central.
Quais são eles? Na lousa. Eu tenho o depósito voluntário, está marcado aqui, e eu tenho o recolhimento compulsório. Eu tenho aquilo que eu coloco se eu quiser e quando eu quiser, e eu tenho aquele depósito que eu coloco porque eu tenho que colocar. Se eu for banco, um determinado aporte dos recursos que as pessoas depositam no banco tem que ir para o Banco Central. Então, eu tenho esses 4 itens que totalizam a base monetária da economia. Vamos na lousa. O que é que eu preciso compreender mais? Eu preciso compreender que se está se falando em oferta monetária, vai estar se falando necessariamente de uma instituição extremamente importante chamada de Banco Central, no caso da gente, do Brasil. Qual é a função do Banco Central? É uma instituição reguladora do sistema financeiro, no caso, o Banco Central do Brasil, Sistema Financeiro Brasileiro, de moeda de crédito. Então, a instituição reguladora é o Banco Central, ou Bacen, ou BC. O Banco Central atua como banqueiro do governo federal e dos bancos comerciais. Controla o volume de reservas estrangeiras e dos bancos comerciais e, portanto, controla o volume de moeda escritural que os bancos comerciais podem criar. O Banco Central controla toda a parte financeira, monetária da economia. Então, vejam, no Brasil existe um órgão que é acima do Banco Central. Quem está estudando o Sistema Financeiro Nacional sabe que o órgão máximo do sistema financeiro é o CMN. Então, é o Comitê Monetário. E aí, esse é o órgão principal. Abaixo dele vem o Banco Central como órgão executor. O que é que se faz na macroeconomia? A gente considera CMN e Banco Central como a mesma coisa. Então, para nós, é como se o Banco Central formulasse as políticas e as executasse. Embora a gente saiba que, legalmente, há essa separação. Então, de novo, qual é a função do Banco Central? Vamos ver na lousa. Ele tem como função a função do Banco Central a regulação do sistema financeiro. É ele quem regula. Além disso, o Banco Central atua como banqueiro do governo federal. Ou seja, o Banco Central pode emprestar dinheiro para a União. O Banco Central empresta dinheiro para as esferas menores? Não necessariamente. Pode emprestar, mas não é tão comum. Além disso, o Banco Central também é banqueiro dos bancos comerciais. Então, se o Itaú precisar de dinheiro, o Itaú não vai pedir dinheiro para o Bradesco, o Itaú vai pedir dinheiro para o Banco Central, na lousa. Então, o Banco Central atua como banqueiro dos bancos comerciais. E aí, uma coisa interessante é que normalmente ou comumente o Banco Central é conhecido como o banco dos bancos. Se uma empresa precisa de algum recurso, se um banco precisa de algum recurso, ele não vai pedir a outro banco, ele vai pedir ao Banco Central. E aí, comum demais dizer que o Banco Central é o banco dos bancos. O que mais é preciso compreender? Que ele também controla o volume de reservas estrangeiras na lousa. Ele controla o volume de dólares, de euros, de libras, de francos suíços que existe na economia. Reservas estrangeiras, também chamados de divisas. Vamos escrever aqui. Também denominado de divisas. Não só as reservas estrangeiras, mas também as reservas dos bancos comerciais. Os bancos comerciais não podem emprestar o volume que eles quiserem. O volume que os bancos comerciais emprestam depende da autorização do Banco Central. E, além disso, controla a moeda escritural que os bancos comerciais podem criar. A gente vai ver isso já já. Então, vejam quantas funções o Banco Central possui dentro de uma economia. Vamos na lousa. O que é que eu preciso compreender como função do Banco Central? Quais são as funções do Banco Central? São 4 na lousa. É o banco emissor de papel moeda.
até 64 não existia Banco Central. Então, o Banco Central foi criado junto com a Revolução Militar, ou com o golpe militar, como, enfim, como queiram chamar. Então, os militares criaram o Banco Central. E aí, na criação do Banco Central, o papel moeda, que antes era impresso pelo Banco do Brasil, passa a ser impresso pelo Banco Central. E aí, ele e somente ele pode emitir papel moeda. O que mais? Ele é banqueiro dos bancos comerciais. Ele empresta dinheiro para os bancos comerciais. Além disso, ele empresta dinheiro para o Tesouro Nacional. Ele é banqueiro da União. E ele é depositário das reservas internacionais do país. Entrou dólar, euro, franco, dólar canadense, dólar australiano, entrou peso, entrou qualquer moeda estrangeira no Brasil, essas moedas ficam retidas no Banco Central. Estão aí as suas 4 principais funções, ou as 4 principais funções do Banco Central, o órgão máximo que emite as moedas e controla a circulação das moedas no Brasil. Vamos para a lousa. O que é que eu preciso compreender? É ver como é que isso é analisado na prática. É uma questão de concurso, Sesgran Rio, EPE, analista de economia de energia 2007. O Banco Central é tido como banco dos bancos em consequência de algumas das funções que exerce. Uma função que o faz ser considerado banco dos bancos é... Vamos na lousa. Vejam só. O Banco Central é tido como banco dos bancos. Está aqui. E em consequência de algumas funções que exerce. Qual a função que ele exerce que o faz ser denominado de banco dos bancos? É isso que ele quer compreender. O que é que a questão está pedindo? Ela está pedindo para saber qual é a função exercida pelo Banco Central que faz com que ele seja chamado de banco dos bancos, na lousa. A letra A diz que emitir papel moeda. A letra B, gerenciar o regime cambial do país. A letra C, colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional. A letra D, promover empréstimos ou redescontos de liquidez. E a letra E, determinar a política monetária do país. Vamos ver item por item. Letra A, emitir papel moeda. O Banco Central emite papel moeda? Sim. Essa é uma função do Banco Central. Mas a emissão de papel moeda não faz com que o Banco Central seja denominado de banco dos bancos. Na lousa, a alternativa ela é falsa. Falsa por quê? Falsa porque não é que a estrutura, a frase esteja errada, ou não é que a construção esteja errada, mas essa construção não condiz com a função de ser banco dos bancos. Vamos de novo, na letra B. Gerenciar o regime cambial do país. O Banco Central faz isso? Faz. O Banco Central controla o regime cambial do país. A gente vai ver isso mais na frente. Mas essa função não está associada à função do Banco Central como banco dos bancos. Então, na lousa, essa alternativa aqui também é falsa. Terceira alternativa, alternativa C, diz que a função que o faz ser considerado banco dos bancos é colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional. O Banco Central coloca títulos do Tesouro Nacional no mercado? Sim, mas isso não faz com que ele seja banco dos bancos. Isso faz com que ele seja banco da União ou banco do Tesouro Nacional. Na lousa, a alternativa C, ela é correta, mas ela não está... Ela é correta porque ela é uma função do Banco Central, mas ela não está associada à função de ser banco dos bancos. Letra D, prover empréstimos ou redescontos de liquidez. Essa é a alternativa correta. Então, marcar na lousa, toda vez que o Banco Central faz empréstimos ou redescontos para os bancos, ele está sendo banco dos bancos. Só para que você compreenda, prover empréstimos é dar o dinheiro e redesconto de liquidez é o seguinte: a taxa de redesconto
é a taxa de juros cobrada pelo Banco Central para emprestar dinheiro para os outros bancos. Então, quando o governo mexe nessa taxa de juros, chamada taxa de redesconto, isso faz com que o Banco Central atue como banco dos bancos. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Quando o Banco Central provê empréstimos ou redescontos de liquidez para os bancos, ele está atuando como banco dos bancos. E aí você pode me perguntar, mas como é que eu sei que isso aqui está associado a um banco, a um banco comercial? Porque a taxa de redesconto é a taxa cobrada pelo Banco Central para emprestar dinheiro a outros bancos. Ponto. Então, falou-se em redesconto, está se falando da relação que existe entre o Banco Central e o banco comercial. A alternativa D é a alternativa correta. Quem que diz a alternativa diz o seguinte, que o que faz o Banco Central ser considerado o banco dos bancos é determinar a política monetária do país. Não. Na verdade, o Banco Central ele formula os instrumentos que vão ser utilizados na implementação da política monetária, que é quando o governo intervém no mercado monetário, mas isso não faz com que ele seja chamado de banco dos bancos. Na lousa, a alternativa também está falsa. A alternativa correta é a alternativa D. Quando o Banco Central dá empréstimos ou redescontos de liquidez, ele está operando como banco dos bancos. Vamos continuar na lousa. Uma questão importante e que cai muito nas provas é a questão da criação da moeda pelos bancos comerciais. Isso não quer dizer que o banco comercial imprima a moeda. Eu não vou chegar no Bradesco e o Bradesco vai ter lá uma casa da moeda que vai imprimir moeda. Não é isso. Como é que isso acontece? Como é que os bancos centrais criam dinheiro? Quando é depositado o dinheiro em um banco, ele pode emprestar, vamos riscar esse S aqui, que não tem nada a ver aqui, pode emprestar excedentes que levam a novos depósitos no sistema bancário e há um efeito multiplicador sobre a oferta de moeda. Vamos compreender isso. Imaginem que eu tenho seu João, está aqui. Seu João tem R$100. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar esse dinheiro no Banco do Brasil. Então, colocou os R$100 no Banco do Brasil. O que é que acontece? O Banco do Brasil vai pegar esse dinheiro de seu João, vai mandar uma parte desse dinheiro para o Banco Central, chamado de reserva compulsória, que, digamos, vai ser de 60%, e pega o resto do dinheiro e empresta. Ou seja, se ele tem R$100 e ficou R$60 guardado, ele vai emprestar R$40 a Dona Margarida. Vamos desenhar a Dona Margarida aqui. Dona Margarida, um cabelinho, tá? Dona Margarida feliz, recebeu um dinheirinho. Dona Margarida vai pegar esses R$40, vai colocar esses R$40 no Bradesco. Então, o que é que o Bradesco faz com esse dinheiro? O Bradesco pega esse dinheiro, manda 60% para o Banco Central. 60% de 40, de 24, sobram, então, R$16 para que o Bradesco empreste para seu Antônio. Então, o que eu quero que você observe é que os bancos comerciais criam moeda no seguinte sentido. Eu tinha R$100 em circulação na economia. Com a existência dos bancos, o que é que vai acontecer? As pessoas colocam dinheiro no banco e o banco empresta esse dinheiro. Então, ela faz com que o dinheiro circule. E aí, veja, vamos na lousa. Ao invés de ter apenas R$100 circulando na economia, eu tenho R$100 guardados, R$40 que foram pegos e mais R$16 que foram criados. Então, dentro dos R$100, esses R$100 se multiplicou várias vezes. E é isso que se chama de criação de moeda pelos bancos comerciais. E isso acontece por causa dessa característica dos bancos, se chama multiplicador bancário. Então, vamos na lousa. Quando o dinheiro é depositado em um banco, seu Antônio
o banco pode emprestar as reservas excedentes, ou seja, 60% ele não pode emprestar porque já ficou no Banco Central. Ele emprestou 40%, são R$ 40, de reservas excedentes que levam a novos depósitos. Então, Dona Margarida, Dona Maria, enfim, colocou o dinheiro no Bradesco. E há um efeito multiplicador, porque o Bradesco já emprestou esse dinheiro a Seu Antônio, que vai pegar esse dinheiro e vai colocar no outro banco, e assim a moeda gira. Isso se chama de criação de moeda pelos bancos comerciais. É o que se chama também, vamos na lousa, de multiplicador bancário. Isso é o efeito do multiplicador bancário. Está aí marcado na lousa. O que eu preciso compreender finalmente é qual é a característica, qual é a cara do gráfico da oferta de moeda. É com esse último slide que a gente termina a aula. Então, o que eu quero que você observe? Vamos na lousa. Como é que eu consigo fazer o gráfico da oferta monetária? Vejam só. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui a oferta monetária, que a gente já viu, a gente vai chamar de MS. M de moeda e S lá de oferta em inglês. O que é que eu tenho? Que ela é uma função que não depende da renda e que não depende dos juros. Então, ela é uma função autônoma, nem depende da renda, nem depende dos juros da economia. Que foi que a gente viu no mercado de bens e serviços? Que a função consumo dependia da renda, a função investimentos dependia dos juros. No caso da oferta de moeda, ela não depende de ninguém, nem da renda, nem dos juros. E aí, ela vai ser uma variável autônoma com relação a essas duas variáveis. De que depende a oferta de moeda na economia? De que depende a circulação de moeda na economia? Depende dos objetivos da política monetária do governo. Então, vamos na lousa. Se eu colocar de um lado R, que é os juros, e do outro lado a oferta de moeda real, o que é a oferta de moeda real? Vou escrever aqui. Essa oferta de moeda real vai ser a oferta de moeda nominal dividido pelo nível de preços. Então, e a oferta de moeda nominal, a gente já viu como é que ela é composta por a soma daqueles 4 itens. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a oferta em um gráfico, taxa de juros, oferta de moeda real. A ideia de ser preço constante, então, tanto faz. E aí, o que é que eu tenho? Que a oferta de moeda real vai ser uma curva vertical em relação à taxa de juros. Na lousa, o que é que eu tenho? Eu tenho que isso aqui, essa retinha aqui, é a minha curva de oferta quando eu tenho um determinado volume de moeda em circulação. Então, eu vou ter MS0 dividido pelo nível de preços. O que é que eu observo? Que à medida que eu vou aumentando o volume de moeda, eu vou fazendo deslocamentos paralelos da curva. Então, eu vou sair desse MS0P para MS1P, depois para MS2P. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo os vários deslocamentos da oferta de moeda à medida que aumenta, que o governo aumenta o volume de moeda disponível no mercado. Então, eu vou sair de MS0P para MS1P para MS2P. E aí, sucessivamente. Nesse caso aqui, como a gente está pensando em curto prazo, para facilitar a análise, vamos na lousa, a gente vai entender que o preço vai ser uma constante P barra. Então, preço igual a P barra, a oferta de moeda só vai se deslocar não porque houve uma redução de preços, mas porque houve um aumento do volume de moeda injetado na economia. Então, esse é o gráfico da oferta de moeda. Como é que eu coloco, como é que eu desenho o gráfico da oferta de moeda? Eu vou colocar em um eixo a taxa de juros, no outro eixo a oferta de moeda. E aí, para qualquer taxa de juros, vamos ver na lousa, independente de qual seja a taxa de juros, a oferta monetária é exatamente a mesma.
independente de qual seja o volume de juros que existe na economia. E aí, é dessa forma, é o Banco Central que faz os seus cálculos e determina qual é o volume de recursos que vai ser colocado. E esse volume de recursos independe necessariamente da taxa de juros que está em vigor. Então, eu coloco a oferta monetária e tanto faz qual é os juros. Esse é um lado do mercado monetário. E aí, você deve lembrar que se a gente vai estudar mercado, é porque eu tenho duas forças atuando. Eu tenho um lado da oferta, eu tenho um lado da demanda. Só para que fique claro, a oferta de moeda ou a oferta monetária dentro de uma economia é completamente determinado pelo governo. Então, o governo tem uma força enorme no mercado monetário. Do lado da oferta. Do lado da demanda, o governo não tem tanto controle, mas ele vai conseguir afetar o mercado monetário porque ele detém uma das forças de mercado. Como é que funciona a demanda de mercado, a demanda por moeda? E o que é que faz as pessoas demandarem mais ou menos moeda? É o que a gente vê na próxima aula com demanda monetária. A gente se encontra em breve. Até lá!